os gerenciadores operam. A gente vai ver pesquisa bibliográfica, os passos da pesquisa de acordo com o Super 8, alguns critérios para avaliação das informações, o que são operadores booleanos, como utilizar esses operadores. A gente vai falar do Google acadêmico, as buscas no Google, né, e os gerenciadores em si, a gente vai apresentar uma pequena tabela comparativa. Eu começo, então, com esse slide aqui, que tem uma imagem de um quebra-cabeça, né, porque a gente faz uma analogia do trabalho científico como um quebra-cabeça. Pensem se não é verdade. Quando a gente começa a fazer qualquer trabalho, um artigo, uma dissertação, um TCC, o que a gente tem à nossa frente é uma quantidade imensa de informações e de outros trabalhos, né? E o que a gente vai fazer é montar um quebra-cabeças. É isso que a gente vai fazer. Mas nesse quebra-cabeças a gente não tem as peças prontas para serem encaixadas e não tem uma imagem, uma capa ilustrada bonitinha para a gente fazer o nosso trabalho. A função, então, de vocês, dos pesquisadores, é reunir e criar as peças no processo de leitura e produção científica, que é isso que vocês estão fazendo, uma produção científica. Vocês vão fazer os encaixes para obter a imagem final, né, no final do trabalho de vocês. Então, uma pequena definição de pesquisa bibliográfica. É a busca pela literatura produzida sobre determinado assunto, independentemente do seu formato de divulgação. Pode ser impresso, e hoje em dia a gente está usando muito mais o eletrônico, né? Ainda mais na situação atual. O que é importante da pesquisa bibliográfica que vocês... Todo mundo sabe o que é uma pesquisa bibliográfica, eu imagino, mas para nós, aqui nesse curso hoje, o que eu quero enfatizar? Isso aqui, ó. A pesquisa bibliográfica envolve procedimentos sistemáticos que exigem o conhecimento da cobertura das bases de dados utilizadas, bem como a forma de indexação dos assuntos pesquisados. Vamos ver o que é cada uma dessas coisas aqui, que eu imagino que vocês não estejam familiarizados com essa terminologia. Bom, em primeiro lugar, procedimentos sistemáticos. A partir do momento que vocês conseguem entender todo o processo de pesquisa, o processo de busca, né, vocês vão conseguir... como é que eu vou explicar melhor isso? É importante que vocês entendam o processo de pesquisa de vocês para que vocês consigam registrar todo esse processo. Tá? E a gente pretende, então, ensinar ferramentas para vocês que ajudem nessa sistematização. Né? Então, se vocês têm tudo isso sistematizado, depois é mais fácil voltar nos passos, voltar em algumas partes que talvez vocês não estejam fazendo tão bem, né? Então, mas para isso vocês precisam ter consciência de ter isso tudo registrado. Tá? Cobertura das bases de dados. Cobertura é o que tem lá nas bases de dados, tá? Qual é o tipo de material que tem nas bases de dados, qual é o assunto, quais são os assuntos tratados nessa base de dados, com que profundidade que esses assuntos são tratados, tá? Então, conhecer um pouquinho mais a fundo a base de dados, tá? Ou as fontes de pesquisa, tá? Indexação é aquilo que os bibliotecários fazem quando eles registram um livro, por exemplo, lá no catálogo. Tá? Então, a gente tem lá o catálogo, sabe? Né? A biblioteca faz uma compra de livros, por exemplo, e a gente precisa registrar isso lá no sistema. Então, a gente vai colocar lá o nome do autor, o título da obra, né? O número de páginas, etc, etc. E na parte de assuntos, a gente vai dar uma olhadinha na obra, a gente vai ver quais são os assuntos, né? E a gente vai indexar esses assuntos lá no catálogo. Tá? Então, é isso que é feito também nas bases de dados e nos catálogos em geral, né, de bibliotecas. Isso aí a gente chama de indexação. E isso é importante que vocês tenham também claro, vocês não precisam saber a fundo sobre isso, mas que vocês saibam qual é a terminologia que está sendo utilizada naquela base de dados onde vocês estão fazendo uma busca. Tá? Então, aqui a pesquisa bibliográfica começa assim, né? A gente tem um problema, esse problema, normalmente, no caso dos alunos, né,
universitários, o problema ele surge no momento que o professor pede para fazer um trabalho, por exemplo, né? Ou no momento que vocês têm alguma curiosidade. Então aí começa o problema, começa a necessidade de informação, na verdade, né? E vocês sentem que vocês não têm o conhecimento necessário para resolver aquele problema e vocês vão atrás de informação. Então, antes da gente falar um pouquinho mais sobre isso, vamos ver quais são os passos da pesquisa de acordo com o Super 8. Eu falo de acordo com o Super 8, tá? Porque esses passos não precisam ser necessariamente como estão aqui. Eles também não acontecem sempre nessa ordem que está aparecendo aqui, tá? Isso é uma coisa bem subjetiva, mas é claro que para fins didáticos é importante que a gente divida esse processo, né? E também para aquilo que eu falei para vocês antes, para que vocês entendam o processo de vocês, para conseguir também sistematizar o processo. Tá? Então, no Super 8 a gente tem essa divisão maior, digamos, aqui, né? Que é o usuário como leitor, o usuário como autor, e no final a problematização dos passos. Mas vamos ver aqui, então, no primeiro, usuário como leitor. O primeiro passo, então, é o reconhecer, que é aquilo que eu acabei de falar, aquele momento em que a gente sente uma necessidade de informação. Então, a gente percebe que tem uma dúvida, enfim, e a gente vai tentar, então, pensar sobre essa dúvida e como que a gente vai colocar em termos para que a gente consiga obter resultados, né, para essa nossa dúvida. Então, a gente vai começar a pensar nos termos que a gente vai usar para conversar com as bases de dados. Aqui a gente começa a formular, então, o problema. O buscar. Esse é um passo onde a gente já tem em mente quais são as melhores fontes de pesquisa que vão responder a nossa dúvida. Buscar é o passo de escolha mesmo das fontes de pesquisa. Tá? Vocês têm que conhecer algumas fontes, pelo menos. O recuperar e acessar é aquele momento que vocês já estão nas bases de dados, já estão lá no catálogo, enfim, né? E vocês já encontraram algum material e vocês querem, então, salvar esse material, guardar esse material em algum lugar para poder usar depois. É claro que vocês vão dar uma olhada nesse material, vocês vão selecionar aquilo que vocês querem, aquilo que vocês não querem. Diga, Lu, alguém... Não. Tá, é que quando alguém entra, o microfone está aberto e aí eu ouço o barulho aqui, parece que... Tá, então, só mantém o microfone fechado. Mas eu sei que quando a pessoa entra, realmente, o microfone ainda está aberto. E o passo usar, que é o roxinho aqui, né, é aquele passo em que a gente já está lendo com o objetivo de extrair informações para fazer o nosso trabalho. Tá? Então, a gente já tem lá uns, sei lá, 10 artigos, uma tese, uma dissertação, e a gente já está começando a folhar aquele material, a olhar aquele material, né, para extrair o que é necessário para a gente. Bom, então aqui, vocês percebam que todos esses passos têm bem a ver com isso aqui, usuário como leitor, vocês estão lendo ainda. Mas, a partir do momento que vocês começam a escrever, vocês viram os autores. Né? Isso é bem interessante a gente pensar nisso. E aqui nesse passo, aliás, a partir daqui do terceiro passo, a gente já tem ferramentas que auxiliam vocês a fazer esse trabalho, que são os gerenciadores de referências. Tá? O sintetizar e produzir, o comunicar, o serviço de ser avaliado, então são os momentos que vocês estão já escrevendo o trabalho de vocês possivelmente vão publicar o trabalho em alguma revista, né? No caso de artigos, principalmente, né? E óbvio que vocês não estão trabalhando, publicando um trabalho numa revista para que ele fique lá e ninguém veja. Vocês querem que esse trabalho seja lido e avaliado. Aliás, ele vai ser lido e alguém vai avaliar, né? E o passo avaliar, gente, é um passo que, na verdade, ele tem duas funções, né? Ele significa avaliar o meu processo de pesquisa, e se caso eu tenha algum problema no resultado final do meu trabalho, eu consigo, então, olhar para cada um dos passos e ver aonde eu tive mais problemas e onde é que eu posso solucionar esses problemas, né?
E também o passo avaliar significa avaliar a informação. Tá? A gente vai falar mais adiante sobre isso. Bom, qual é o senso comum? Isso deve ter acontecido, já aconteceu comigo, imagino que deva ter acontecido com muita gente já. Não existe nada escrito sobre o meu assunto. A gente recebe pessoas na biblioteca, às vezes, falando sobre isso. Não consegui localizar nada, então, talvez o meu trabalho seja super inovador e ninguém escreveu ainda sobre isso. Quando vocês passarem por isso, deem um passo para trás, tá? Porque com a quantidade desconcertante de informação que está disponível aí, é meio difícil ninguém ter escrito nada sobre o assunto, ou sobre qualquer assunto. Né? Então, vocês têm que ter um cuidado em relação a isso. Tá? Quando esse tipo de coisa acontecer e vocês não conseguirem refazer a busca de vocês, procurem a ajuda de um bibliotecário. Tá? Todos os cursos da URGS têm a sua biblioteca. Então, vocês vão lá na unidade de vocês, vão no curso de vocês, procurem a biblioteca, conversem com o pessoal da biblioteca. Tá? Ou, então, conversem com os professores, enfim, mas procurem ajuda. Quais são as possíveis causas para esse problema? Primeiro, a base de dados que vocês estavam fazendo a pesquisa não contempla documentos sobre o assunto de vocês. Tá? Ela não é a melhor base de dados para fazer aquela busca. O aspecto a ser pesquisado não foi bem definido ou não foi expresso na forma como a base de dados indexa, ou seja, vocês não conseguiram conversar com aquela base de dados de forma a fazê-la dar uma boa resposta para vocês. Tá? Então, aqui é importante aquilo que eu falei lá no comecinho, como é que essa base de dados indexa os assuntos. Isso não aparece em todas as bases de dados, mas algumas trazem ferramentas que indicam para vocês como que elas trabalham com os assuntos. Algumas ferramentas são chamadas de tesauros, de vocabulários, tá? Que mais ou menos são assim, a lista de todos os assuntos que aquela base de dados indexa. Tá? E isso é importante que vocês, quando tiverem a oportunidade, deem uma olhada assim. Uma base de dados que tem um tesauros assim, por exemplo, é uma base da área da educação chamada ERIC. Se eu tiver tempo, eu mostro para vocês depois. Tá? Mas é uma base de dados que tem lá um tesauros, com toda a terminologia utilizada na base de dados. Então, se vocês estiverem pesquisando recursos educacionais, digamos, e não retornar nenhum resultado, ou retornar um resultado muito baixo, e vocês sabem que não tem muito mais assunto, muito mais sobre esse tema nessa base, bom, vocês já sabem que vocês estão usando a terminologia errada. Então, vocês vão lá no Tesauros, vocês vão descobrir que, na verdade, eles chamam isso de objetos de aprendizagem. Tá? Então, isso é só um pequeno exemplo para vocês entenderem essa questão. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Revisar os termos utilizados, utilizar sinônimos. Tá? Vanessa, deu uma cortada. Deu uma cortada? Será que foi em todo o slide? Foi só quando tu foi falar dos sinônimos. Dos sinônimos, tá? Então, assim, as possíveis soluções para os problemas que a gente falou aqui em cima, né? Revisar os termos, utilizar sinônimos para que a gente consiga abarcar tudo que a base de dados traz, né? E utilizar termos mais gerais ou mais específicos, né? Então, se vocês tiverem um resultado muito baixo, né, um retorno muito baixo de resultados da base de dados, é interessante pensar numa hierarquia de assunto, assim, né, qual seria o assunto mais geral daquela pesquisa. Né, que daí talvez vocês vão conseguir fazer uma seleção melhor, então ter um resultado maior e ver tudo que a base traz de verdade. Já que a gente está falando em ferramentas em base de dados, né, que são ferramentas de recuperação também, então, vamos falar um pouquinho sobre algumas que a gente tem à nossa disposição na URGS. Tá? A gente divide essas bases de dados, então, em referenciais e de texto completo. Tá? Vamos ver o que é cada uma dessas coisas primeiro, então.
Então, as mais importantes são multidisciplinares, que indexam referências e citações, tá? Que são a Web of Science e a Scopus. Tá? Então, elas são bases multidisciplinares, mas, como eu falei, elas são referenciais. O que significa a base de dados referencial? É uma base que só traz as referências dos documentos. Ela não vai trazer sempre o PDF do documento, o texto completo. Então, eventualmente, vocês vão encontrar links para o texto completo, mas vocês vão perceber que o link ele não é o mesmo endereço da base de dados, tá? Porque aquele documento está hospedado em outro lugar, tá? Então, mas no geral, essas bases, no geral não, elas são bases de dados referenciais. Esse é o foco delas, né? Trazer as referências, tá? A gente também tem o Google, né, que é uma base de dados exaustiva, mas a cobertura é incerta. A gente não consegue saber tudo que aparece lá no Google. E essas outras bases aqui de baixo são as bases de dados especializadas, tá? Que indexam palavras-chave de forma padronizada também. Essas aqui também fazem isso, tá? Para indexar as palavras-chave dos autores, né? Mas aqui a diferença é que elas são bases especializadas, então vocês já devem ter ouvido falar no PubMed, por exemplo, que é uma base de dados específica para a área da medicina. Os médicos usam muito, o pessoal que está fazendo medicina, enfim, eles usam muito essa base de dados, é bem específica para eles. A UER, que eu falei também antes, que é uma base de dados da educação, e assim por diante. Vocês vão ver lá no nosso site, que eu vou mostrar mais adiante para vocês, o site do Sistema de Bibliotecas da URGS. A gente tem uma lista de bases de dados ali, né, de tudo que vocês têm acesso na URGS, então, tá? Para cada área, então vocês vão ter uma base de dados específica. Uma coisa que é importante também que vocês tenham sempre em mente, né, como eu falei antes, é a cobertura dessas bases de dados. Eu trouxe aqui um exemplo do portal de periódicos da CAPES, só para vocês terem uma noção, tá? Até isso aqui já deve estar desatualizado, né, mas assim mesmo dá para testar essa noção. O portal de periódicos, ele indexa apenas, cataloga apenas 1% de normas técnicas. Deixa eu até ampliar um pouquinho aqui. Tá? Então, essa é a quantidade de normas técnicas que vocês vão encontrar no portal de periódicos da CAPES. Tá? Trabalhos publicados em evento, 20%. Tá? Artigos de periódicos, é o foco do portal de periódicos da CAPES, né? Mas é 50% da cobertura dessa base de dados. Então, aqui a pergunta que fica para vocês é: vocês sabem qual é o comportamento de publicação da área de vocês? Onde é que a área de vocês costuma publicar mais? Que tipo de documentos a área de vocês costuma publicar mais? Tá? Eles publicam mais em trabalhos de evento ou eles publicam mais artigos de periódicos científicos? E se vocês estiverem procurando normas técnicas, por exemplo, vocês acham que o portal é a base de dados ideal, é a fonte ideal para vocês encontrarem normas técnicas? Tá? Então, essas são as perguntas que eu deixo aqui para vocês. Então, a avaliação dos resultados de busca. O que vocês têm que pensar nesse momento, então? Vocês fizeram uma busca, tiveram lá uma quantidade X de resultados, né? E ficaram satisfeitos ou não. Né? Então, se não ficaram, pensem: estou analisando documentos com referências comuns e citações dos artigos que consideram importantes. Isso aqui é uma outra coisa, na verdade, e é bem importante que vocês, imagino que intuitivamente vocês já devem fazer, né? Se vocês fizeram uma pesquisa, né, não acharam muitos documentos, mas acharam um, pelo menos, que parecia que, né, vocês deram uma lida assim, e viram que esse um é um documento que tem tudo que vocês precisam para começar a fazer o trabalho de vocês. Ele está falando exatamente o assunto que vocês querem, tá? Então, o que vocês fazem? Vocês vão lá, no final desse trabalho, buscar a lista de referências. Tá? Nessa lista de referências, provavelmente vocês vão encontrar outras referências que também vão ser importantes para vocês. Tá? Então, essa é uma forma também de ampliar a quantidade de resultados de vocês, né?
E também uma forma de vocês olharem como que esses autores estão se referindo ao assunto. Tá? Então, porque, né, existem muitos sinônimos e às vezes os autores, cada um usa de uma forma o mesmo termo, né, o mesmo significado, mas palavras diferentes. Então é importante que vocês vejam, olha, a maioria, pelo menos aqui pelo texto que eu recuperei, ele está usando uma outra terminologia. Então eu vou refazer a minha busca com essa outra terminologia. Quem sabe, então, a partir daqui, eu consigo mais resultados de busca. Tá? Coisa importante é, estou explorando os recursos de recuperação para localizar documentos relacionados. Isso que vocês fazem, de olhar nas referências para achar outros artigos, outros materiais, já existem bases de dados que fazem isso para vocês. Eu vou mostrar também. Luísa, por favor, se eu esquecer, tu me lembra, tá? Porque na última apresentação que eu fiz, eu acabei não mostrando porque eu esqueci no final. Eu vou mostrar uma base de dados, que é a Science Direct, que faz isso. Fala, Luísa. Não, só concordei. Tá bom. Então eu vou mostrar a Science Direct, tá? Que é uma base de dados que ela, na lateral direita, assim, vocês fazem uma pesquisa e na lateral direita ela sugere outros artigos que têm a ver com o tema de vocês, tá? Já facilita, né, um pouco a vida. Então vamos para o passo reconhecer, tá? Que é a identificação do problema que está faltando, definir o problema, identificar a necessidade de informação. Eu imagino que essa imagem seja bem expressiva para muitos de vocês, né? A gente, quando vai fazer qualquer pesquisa, muitas vezes a gente não sabe por onde começar. Então é um labirinto mesmo de informação e a gente não sabe por onde começar. A gente não vai resolver todos os problemas de vocês, mas a gente pode dar algumas dicas, né? Então, antes de iniciar a pesquisa, vamos pensar. Bom, primeiro, identifique o tipo de documento que pode conter a informação. São livros, revistas ou sites? Só para exemplificar alguns aqui, né? Então, volto a fazer aquela pergunta. Vocês sabem qual é o comportamento de publicação da área de vocês? É importante que vocês saibam isso, porque daí vocês vão poder focar a busca de vocês. A minha área trabalha muito mais com livros, não trabalha tanto com artigos de periódicos. Então, eu vou procurar uma coleção de e-books, por exemplo. E nós temos coleções de e-books disponíveis para vocês, lá no site das bibliotecas da URGS. Tá? Não, mas a minha área não trabalha muito com livros, porque a minha área ela precisa de mais rapidez nas publicações, né? Eu sou da área, digamos, da área médica, da informática, enfim. E a minha área trabalha, então, com publicações em revistas, com artigos. Tá? Então, eu vou utilizar um portal de periódicos da CAPES, que eu sei que tem uma cobertura de mais de 50% de periódicos, de revistas, etc. Vou utilizar o PubMed, que eu sei que só trabalha com esse tipo de material. Né? Então, na verdade, não sei se o PubMed só trabalha com um artigo, talvez trabalhe com livros também, não tenho certeza. Mas, enfim, vocês têm que conhecer isso, tá, na área de vocês. Uma outra coisa que parece boba, mas na verdade não é o idioma do documento. Tá? A maioria das bases de dados trabalha com o idioma inglês. Tá? Então, e hoje em dia isso não é nenhum problema, né? Porque a gente tem o Google Tradutor, que está cada vez melhor. Então, isso não é problema, mas assim, a única coisa é que vocês vão ter que fazer a pesquisa preferencialmente em inglês. Porque se vocês fizerem a pesquisa com os termos em português, por exemplo, na Web of Science ou na Scopus, certamente a quantidade de textos vai ser muito baixa. Vocês não vão conseguir ter um retorno de tudo que aquela base de dados tem sobre o tema. Então, vocês têm que fazer a pesquisa em inglês, tá? Usar os termos em inglês. O aspecto a ser pesquisado, qual o assunto geral do trabalho, é sobre um tema específico, não é sobre um tema específico, é bem importante nessa parte aqui que vocês já tenham definido um problema e que a partir do problema vocês já tenham conseguido extrair os principais termos de busca, que vocês anotem isso.
tá? Porque provavelmente ao longo do processo de pesquisa de vocês, talvez essa terminologia mude, né? Então vocês começaram utilizando um termo para buscar, e aí vocês se deram conta que os autores não estavam usando aquele termo, vocês modificaram isso, e aí se vocês não tiverem isso registrado, né, como é que vocês começaram o processo de vocês, vocês correm o risco de passar o tempo e vocês acabarem indo fazer de novo a pesquisa usando a mesma terminologia que é inadequada. Tá? Então, é importante que vocês tenham isso registrado. Comigo já aconteceu muitas vezes. Não tem nada, e aí passou um tempinho, quando eu fui fazer a pesquisa de novo, eu não me lembrava dos termos que os autores estavam usando. Eu acabei fazendo a pesquisa de novo com aquele termo que eu lembrava, e enfim, tive que fazer todo o processo de novo, né? Então, se eu tivesse tudo anotado, não teria perdido esse tempo. Bom, e com base então nas informações, você pode redigir um título resumido para o trabalho, formular questões, né? Quais as perguntas que vão ser respondidas no meu trabalho, quais são os autores de referência no meu assunto, isso é bem importante. E aqui nessa parte eu sempre recomendo para os alunos que eles façam os cursos de Web of Science e de Scopus, aquelas bases que eu mostrei para vocês lá antes. Deixa eu só tomar um pouquinho de água, gente, que eu estou começando a ficar com a minha garganta seca. Tudo tranquilo, Luísa? Nenhuma pergunta até agora. Então tá. Bom, então aqui, a Scopus e a Web of Science, elas têm ferramentas que ajudam vocês a descobrir quais são os autores que publicam sobre determinado assunto. Isso é bem legal, né? Isso facilita muito a vida às vezes, né? Então, vocês já sabem assim, esse autor aqui, ele publica muito sobre esse assunto. Bom, ele deve ser um cara referência nessa área, né? Um cara ou uma mulher, enfim, referência nessa área, tá? Então, é uma ferramenta bem interessante, sugiro que vocês façam os cursos. Quais são as palavras-chave que identificam o trabalho desses autores? Isso também é possível descobrir nessas bases de dados, tá? E uma dica bem interessante também é essa daqui, tá? Listar os termos para pesquisa e montar um sumário. Nos cursos presenciais eu sempre perguntava para o pessoal quais eram as formas de iniciar o trabalho, né, que cada um tem, né? Aí tinha algumas pessoas que me diziam, eu costumo usar o Excel, né? Vou colocando ali todos os possíveis conteúdos que eu vou querer abordar no meu trabalho, né? Eu faço um mapa mental para conseguir entender melhor como é que eu vou escrever, e tem gente que monta um sumário, tá? Essa dica, na verdade, é a dica do livro do Humberto Eco, Como se faz uma tese, tá? E é uma dica muito boa, tá? Porque lembram daquela imagem lá do labirinto, né? A gente tem muita informação na cabeça, não sabe por onde começar. A partir do momento que a gente monta um sumário preliminar para começar a nossa escrita, isso ajuda a organizar as ideias na nossa cabeça. Tá? Então, é uma forma de organizar mesmo o nosso pensamento e facilitar o nosso trabalho depois, né? Porque a partir do momento que a gente consegue enxergar os tópicos do nosso trabalho, a gente já sabe, bom, para essa parte aqui do trabalho eu vou pesquisar tal autor, para essa outra parte eu vou pesquisar outro autor, né? Então isso facilita bastante a vida e a gente consegue enxergar pelo menos o esqueleto, né, do nosso trabalho. E claro que esse sumário é preliminar, né? Ele vai mudando ao longo do processo. Então aqui só um slidezinho com dicas, né? Um exemplo de como começar a fazer as anotações. E agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com a ferramenta que foi proposta hoje, que é o Google, tá? A gente vai partir de uma pergunta bem simples para vocês terem uma noção dos resultados que aparecem, né, no Google e de como que vocês devem avaliar esses resultados. Qual é o tamanho da chaminé da usina do gasômetro? Essa é a pergunta, então. A gente vai para o passo buscar. Vocês sabem que o Google, né, todo mundo conhece o Google, né, um recurso que recupera informação de diversas fontes, tá? Não é de uma só, então
Ou seja, para começar a fazer uma pesquisa, o Google é legal, porque ele tem muita informação. Tá? É uma empresa multinacional, né? Ele é um buscador. Mas sobre a pergunta lá, qual o tamanho da chaminé da usina do gasômetro? Eu coloquei exatamente essa pergunta para o Google, né? E ele me trouxe esse resultado aqui, 117 metros. Tá? E aí ele mostra fotinhos, tem alguma descrição aqui. Ok. Mas os resultados que apareciam mais para baixo, eu comecei a olhar e vi que esse segundo aqui confirmava 117 metros. Na verdade, o segundo é o mesmo do primeiro, eu acho. Deixa eu voltar aqui. Não aparece o link. Tem um link aqui, enfim. Eu não sei que link é aquele libretos. Tá? Então, nesse site é 117 metros. No site aqui do Wi-Fi, também está confirmando 117 metros. Tá? No segundo site, no terceiro, aliás, aí, já mudou a informação. Vocês estão vendo aqui, 101 metros. E esse site aqui é um site da Prosempa, né? É um site da Prefeitura de Porto Alegre. Tá? E aqui, né, a gente ainda tem, para dar um pouco de risada, né, o site da enciclopédia, que fala que a chaminé tem 500 metros de altura. Imagina uma chaminé de 500 metros. Mas para uma pessoa desavisada, ela que não sabe o que é a enciclopédia, ela vai ficar assustada. Tá? Isso aqui, gente, é para a gente começar a pensar, então, em qual desses sites aqui eu vou confiar. Qual deles tem a informação verdadeira. Tá? Normalmente, o que eu vou dizer para vocês assim, procurem os sites oficiais. Tá? Então, o site da prefeitura, no primeiro momento, pelo menos, eu confiaria mais nesse site. Tá? Não quer dizer que também não tenha erros ali. Tá? Mas isso é só para mostrar para vocês que vocês não podem confiar na primeira fonte que aparece. Então, vocês vão ter que fazer novas pesquisas para tentar confirmar esse resultado aqui. Tá? Então, no site da prefeitura, 101 metros. Tá? E agora a gente vai falar, então, sobre alguns critérios de avaliação dessas informações, tá? Que são esses aqui. Atualidade, autoridade, credibilidade e confiabilidade. Né? Vocês viram que não dá para confiar cegamente em tudo que vocês acham na internet, de uma forma geral agora também. Né? Tanto no Google como em qualquer outra fonte aí. Tá? E aqui eu já estou aproveitando para falar também de Facebook, de WhatsApp, mensagens que a gente recebe. A gente não pode confiar cegamente, não pode ficar repassando tudo que é tipo de informação, tá? Sem checar antes, né? Aliás, tem um comercial muito bom agora, uma propaganda do TSE, né? Que eu achei muito interessante. Prestem atenção naquele comercial. Tudo tranquilo até aqui, Luísa? Nenhuma pergunta. Tá, parece que eu tô sozinha na sala. Não foi abandonada por ninguém. Tá bom. Então vamos falar desses critérios de avaliação aqui agora. Atualidade. Então, uma das coisas que vocês têm que olhar primeiro, sempre, é a data. Tá? A fonte indica quando o material foi publicado. Então, sempre olhem a data. Tá? Como exemplo aqui, eu trago a história aqui do médico Drauzio Varella. Lá no começo da pandemia, ele publicou um vídeo no canal dele, lá no site dele, dizendo assim que não era para as pessoas ficarem assustadas. Ele estava tentando tranquilizar as pessoas, né, sobre a questão da pandemia. Os meses passaram, né, a gente viu tudo que aconteceu, né, e alguém mal intencionado usou esse vídeo que ele tinha publicado lá no comecinho do ano para espalhar fake news, para dizer, olha só, até o próprio Drauzio Varella estava dizendo que isso não é nada, né, que não é para ninguém ficar assustado, enfim. Tá? Não que as pessoas tenham que se assustar, né, gente, mas as pessoas têm que tomar um cuidado. Mas alguém usou aquela informação do Drauzio Varella em outro contexto,
né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, saber a data de publicação dos materiais é muito importante, tá? Porque isso também faz parte do contexto daquela notícia. Bom, e aí às vezes a gente procura, né, onde é que eu vou encontrar essa data, né? Às vezes nos vídeos, se o autor do vídeo não se preocupou com esse tipo de informação, realmente vai ficar difícil, vocês não vão conseguir achar a data, tá? Talvez não consigam, né? Então é bem importante que quem publica também se preocupe com esse tipo de informação, né? De colocar esse tipo de informação nas suas publicações, tá? Mas geralmente, né, numa notícia vai estar junto à própria notícia, no rodapé da página, no topo da página, né? Às vezes bem pequenininho, né, mas a gente consegue encontrar, se é né, um site mais sério. Aqui apenas como exemplo, tá? No Ministério da Agricultura, eles chegam a colocar inclusive o horário, tá? Porque para eles isso aqui é importante, porque, por exemplo, se o governo publica alguma resolução, alguma portaria, enfim, alguma medida que altere alguma coisa que tinha acabado de ser publicada, enfim, né, o horário é importante, para que eles consigam comparar o que foi publicado por último, né, para eles terem noção do que eles vão seguir, enfim, né, caso seja algum tipo de normativa. Tá? Então, nesse caso, até o horário faz diferença. A autoridade. A autoridade é uma outra coisa super importante, tá? Porque, por exemplo, no trabalho acadêmico, vocês não podem sair utilizando qualquer fonte de informação. Tá? Vocês primeiro têm que saber quem é o editor ou patrocinador daquela fonte, tá? Se o autor ou a instituição é reconhecido na área, tá? O autor está identificado no documento que vocês estão usando, tá? Essa pessoa, ela é uma pessoa que tem uma credencial para falar sobre aquele assunto? Ou ela simplesmente está emitindo uma opinião, enfim, tá? Então isso é super importante, vocês saberem se os autores dos textos que vocês usam são pessoas que podem falar sobre aquele assunto. Tá? Mais uma vez, recomendo usarem a Scopus e a Web of Science para fazer esse tipo de pesquisa. Alguns sites que a gente traz aqui para mostrar para vocês, né? Portal de Divulgação Científica e Tecnológica do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia, o IBICT. Tá? Que é um site oficial do governo, né, e ele tem esse objetivo, né, divulgação científica. Então, as publicações aqui são de pessoas que são reconhecidas nas suas áreas. A gente pensa, às vezes, né, que, blog, eu não vou confiar em blog porque não é uma fonte, não é confiável, enfim, é uma fonte de opinião, etc. Não necessariamente, tá? Alguns blogs científicos, como esse aqui, que é o blog da Unicamp, tá? Ele traz publicações científicas que vocês podem confiar, tá? Essa publicação, por exemplo, tem o nome do autor, autora no caso, tem a data de publicação, tem até quando é que ela foi, se ela foi modificada, né? Caso tenha sido. O que mais que tem aqui? Tem aqui um pequeno resumo do perfil da autora, tá? Então, esse aqui é um blog, e além disso, né, é um blog da Unicamp, então, teoricamente, vocês poderiam confiar nesse blog aqui, tá? Sempre lembrando, não confiem cegamente em tudo, sempre tentem confirmar as informações. Aqui a gente já tinha falado, né, sobre a Deciclopédia, que é bem engraçada, por sinal, né, mas ela é uma fonte conhecida por fazer paródia da Wikipédia. Não vou poder usar nunca a Deciclopédia no meu trabalho? Não sei. Se vocês estiverem na área do jornalismo, estiverem fazendo uma análise sobre as publicações da Deciclopédia, sim, a Deciclopédia vai ser a fonte que vocês vão trabalhar. Tá? Então, não dá para jogar tudo fora, assim.
Credibilidade. A fonte pertence a algum órgão, instituição, editora ou distribuidor de conteúdo conhecido? Tá? Isso aqui também tem um pouco a ver com a questão, deixa eu ver se eu vou falar até no próximo slide aqui. Tem a ver com a questão de viés, né? Vocês já devem ter visto em alguns artigos, no final ou no comecinho, que os autores colocam uma notinha assim, explicando que eles não são vinculados a nenhuma editora, a nenhum laboratório, etc, etc. Ou seja, querendo dizer que não há nenhum tipo de viés ou tendência, né, naquela publicação, tá? Então, isso também é uma coisa importante vocês saberem. Assim, quem está publicando, essa editora, ou esse distribuidor de conteúdo, né? Será que ela tem algum interesse por trás na publicação desse tipo de material? Tá? Então, é isso que vocês têm que perceber também. Outra coisa, a publicação é revisada por pares? O que é isso? O que é publicação revisada por pares? Nos periódicos, por exemplo, tá, existem comissões, comitês, né, que são grupos de pessoas especialistas naquela área do periódico que vão avaliar os artigos que estão sendo enviados para aquele periódico. Tá? Isso é bem importante, porque essas pessoas, esse material que está sendo enviado para os periódicos, ele vai passar pelo crivo dessas pessoas. Então, não é qualquer coisa que vai ser publicada naquelas revistas. Então, é isso que é avaliação por pares. Tá? E é importante que vocês... e essa é a forma como a ciência sempre funcionou, pelo menos até agora, né? Até pode ser que mude, mas enfim. É importante que vocês tenham isso em mente, que esta é a forma como a ciência faz a sua comunicação. Né? Ela não comunica qualquer coisa. Primeiro, existe uma revisão por pares. Confiabilidade. O texto fornece referências, fontes de dados ou citações. Tá? Isso é um indicativo de confiabilidade. Tá? Ou seja, quando vocês estão fazendo o trabalho de vocês, o professor pede, vocês têm que colocar citações no texto e depois tem que referenciar tudo lá no final do trabalho. Tá? A mesma coisa vocês devem fazer quando vocês estiverem fazendo buscas na internet, nas bases de dados, enfim, onde quer que seja. Vocês têm que ver se os autores também se embasaram para falar o que eles estão falando. Né? Então, isso é uma fonte de confiabilidade. É um critério de confiabilidade, aliás. O texto é uma interpretação do original ou é um apude? Tá? A gente sempre fala aqui, e a Luísa vai falar depois nos outros cursos, sobre a questão da formatação do trabalho, né? E sobre o apude também. Tá? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês? Procurem sempre o original. O apude significa citado por. Então, quando eu não consigo obter o original, assim, em último caso, aí eu vou usar o apude. Tá? Mas é o último caso mesmo. Mais um pouquinho de água, gente. Site com conteúdo de opinião. Aí eu pergunto para vocês podem ou não podem utilizar um site com conteúdo de opinião ou um conteúdo qualquer de opinião nos trabalhos de vocês? Vai depender, tá? Depende, gente. Depende da área onde vocês estão trabalhando. Aqui, o único exemplo que eu consigo pensar é jornalismo, tá? Eu estou fazendo um trabalho nessa área, muito provavelmente eu vou poder sim usar um conteúdo de opinião no meu trabalho, mas eu tenho que deixar isso claro, que aquele conteúdo é um conteúdo de opinião. E uma outra coisa que a gente tem que levar em conta aqui, uma coisa que está acontecendo muito agora, né, bem atual, é a questão da avaliação dessa informação aqui. Tá? Ler essa informação e pensar, bom, o que tem de fato e o que tem de opinião aqui. Tá? Hoje em dia as coisas estão se misturando, estão se confundindo, né? Principalmente pelas redes sociais. Então isso é uma coisa muito importante, vocês têm que diferenciar essas duas coisas.
agora, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns critérios de avaliação no Google. Tá? Porque a gente vai começar a olhar um pouquinho mais para o Google agora, tá? A ordem de apresentação dos resultados no Google não utiliza nenhum desses critérios de avaliação. Segue as configurações dos algoritmos do Google. Tá? Então, aqui, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Quando a gente faz uma busca no Google, né, ele coloca lá a lista de resultados. Né? O que o Google utiliza para fazer aquele ranking ali de resultados? Quais são os critérios que ele está usando? Qual é o critério de relevância, por exemplo, que ele está usando para me dizer que o primeiro resultado tem que estar ali no primeiro lugar? Tá? É isso. Bom, o Google ele tem esse algoritmo, que é um algoritmo secreto, ninguém sabe quais são todas as variáveis desse algoritmo, né, para fazer esse tipo de ranqueamento. A gente sabe de alguns critérios que são usados, por exemplo, eles usam critério de... fugiu a palavra agora. Mas critério de grafia, tá? Se as fontes têm muitos erros de ortográficos, essa fonte vai ser colocada lá para baixo, não vai aparecer nos primeiros resultados. Tá? E um outro critério, que não é critério, na verdade, né? Mas assim, quem paga mais fica em primeiro lugar. Tá? Então, aqui, nesse caso, o dinheiro conta. Né? Então, isso também é um critério, uma forma de ranqueamento do Google. Claro, o Google é uma empresa, então nada mais normal do que isso, mas isso você tem que levar em consideração também. Né? Então, não necessariamente aquele primeiro resultado que apareceu lá é o mais relevante. E o Google tem o que eles chamam de Googlebot ou Spiders, né? Que são esses robozinhos que ficam navegando pela rede todos os dias, né? E esses robozinhos eles ficam verificando tudo que é colocado lá. Então, se eu criar um site de conteúdo agora, em algum horário do dia, o robozinho vai passar lá no meu site, vai ver o que tem no meu site, ele vai avaliar o meu site, né? E ele que vai escolher, né? Se meu site vai ser um site que vai aparecer na primeira página, pelo menos, de resultados, né? Ou se ele não vai aparecer nunca. Tá? Existem outros critérios também que o Google utiliza para fazer esse ranqueamento, né? Por exemplo, a quantidade de links que um site tem apontando para outros sites, tá? E a quantidade de links que apontam para aquele site. Tá? Então, isso também é um critério que o Google utiliza. Mas o que eu quero que vocês pensem aqui como é que eu vou explicar? Vou tomar mais um golinho de água aqui. Eu quero que vocês pensem que os critérios que o Google utiliza não são critérios científicos, tá? Nem todos são científicos, então vocês têm que ter essa questão em mente quando vocês avaliarem os resultados de busca do Google. Então, algumas dicas do Google, tá? Para vocês... tudo isso que eu falei, gente, não significa que vocês não possam usar o Google. Pelo contrário, o Google é ótimo. Quando a gente está iniciando uma pesquisa, quando a gente precisa descobrir a terminologia que está sendo usada, enfim, o Google é ótimo. Né? E a gente quer ter uma noção geral do que está sendo pesquisado, trabalhado sobre aquele assunto. Vão para o Google, tá? Mas, então, vocês vão ter que complementar as buscas de vocês depois. Então, façam buscas adicionais. Verifiquem mais de uma página de resultados, então não se contentem com a primeira página. Né? Utilize outras fontes de informação também. E aqui as fontes de informação científicas que a gente tem acesso. Vamos lá para recuperar e acessar, que é aquele momento então que a gente vai querer salvar já o material que a gente pesquisou. Guardar esse material em algum lugar. Tá? Mas antes disso, vamos ver aqui os operadores booleanos. Tá? Como fazer a pesquisa nessas bases de dados e no Google também. Tá? O que significa o AND? Tá? O gráfico do AND é isso aqui. Tá?
ele significa restrição. Ele conecta todos os termos da pesquisa para serem recuperados. Então, um exemplo aqui para vocês. Eu quero academia de ginástica e idoso. Tá? Então, eu vou usar o AND aqui no meio para juntar esses dois termos e obter resultados que contenham apenas academia de ginástica e idoso. Tá? O OR, ele significa ampliar. Então, é tudo que tem naquela base sobre aquele assunto. Tá? Ele acrescenta termos à pesquisa para serem recuperados. Então, use-o para pesquisar variantes e sinônimos. Ele é bem importante para isso, tá, gente? Então, quando vocês não tiverem certeza da terminologia, sempre se lembrem do OR. Tá? Aqui é um exemplo, terceira idade ou idoso. É óbvio que se vocês forem para qualquer base de dados, pesquisarem apenas terceira idade, vocês vão ter um resultado que não contempla tudo que a base de dados tem sobre esse assunto. Tá? Então, quando vocês usam o OR idoso, vocês estão garantindo que vocês estão pegando tudo que a base de dados traz sobre esse assunto. Tá? E o NOT, que também é importante, ele significa exclusão, ou seja, ele vai excluir algumas coisas que não interessam para vocês na pesquisa de vocês. Então, aqui no caso do exemplo aqui, terceira idade, mas eu não quero terceira idade assuntos relacionados a mulheres. Tá? Eu quero só documentos que retornem terceira idade se referindo a homens. Então, eu vou colocar aqui, not feminino. Eu ainda poderia usar um OR aqui, né? OR mulher, por exemplo. Tá? Mas assim, vocês têm que ter um cuidado na hora de fazer esse tipo de restrição, porque vocês podem perder algumas informações aqui, tá? Deixa eu me lembrar de um exemplo que eu sempre uso. Se eu estiver fazendo uma pesquisa sobre carros, tá? E se, por exemplo, eu colocar que eu quero só carros, se eu colocar motos, tá? Eu quero carros, não quero motos, né? Todos aqueles documentos que falam sobre as duas coisas, tá? Sobre carros e motos, ele não vou ter esse retorno, tá? Ele vai excluir isso da minha pesquisa. Então, esse é o problema de usar o NOT, tá? Tem que ser usado com cautela, porque ele pode excluir algumas coisas importantes para vocês. E aqui eu tenho alguns exemplos de operadores que são específicos para, não somente para o Google, tá? Mas o Google também usa esses aqui. Mas o asterisco, por exemplo, e as citações, elas podem ser usadas em outras bases de dados também, tá? O asterisco, então, ele tem a função de recuperar todos os termos com o prefixo ou radical digitado. Então, ele é muito usado quando eu quero que o retorno, né, das minhas buscas, ele traga termos no plural e no singular, eu posso usar. Ou quando eu não sei como é que a palavra como é que se escreve aquela palavra, né, uma parte da palavra, eu posso usar o asterisco, então. Tanto no começo quanto no fim da palavra. Tá? E aqui, no caso das citações literais, né, vocês já devem ter usado isso no Google, né? Vocês sabem que se vocês não usarem as citações aqui, as aspas, né, vocês vão ter muitos resultados falando só sobre o tempo, só sobre o vento, né? Então, a lista de resultados vai ser imensa. A partir do momento que vocês usam as aspas, ele vai procurar apenas essas palavras, uma do ladinho da outra, exatamente como elas aparecem. E aqui os operadores que são mais específicos do Google. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês depois. Tá? Então, para limitar a pesquisa a um domínio particular, o que vocês podem usar? Educador, e aí site, URGS. O que significa isso? Eu estou pesquisando esta palavra aqui, mas eu estou fazendo a pesquisa no Google, tá? Mas eu estou dizendo para o Google que eu quero esta palavrinha aqui, educador, no site da URGS. Tá? Então, isso já restringe, limita, aliás, refina o resultado de busca de vocês. Tá?
o entitle, ele indica palavras que devem estar no título do documento e não em todo o documento. Então, aqui nesse caso, eu quero documentos que tragam a palavra traição nesse título aqui, na obra do Dom Casmurro, na verdade. Então, eu vou mostrar um exemplo agora para vocês em seguida. Esse outro aqui, operador, que é o sinal, né, de menos, operador para excluir certos termos dos seus trabalhos. Ele é o equivalente ao not. Tá? Então, aqui, cavalo de Troia menos Grécia. Isso eu vou mostrar um exemplo também para vocês, no Google agora. E esse aqui indica o autor do documento, é a mesma coisa. Guerra dos Canudos, eu quero o autor Euclides da Cunha. Aí eu vou mostrar então um exemplo, eu vou compartilhar minha tela, vocês vão ver agora umas setinhas aí rodando. Eu vou mostrar os exemplos para vocês aqui. Luísa, me avisa quando já estiverem vendo a tela. Eu já tô vendo. Alguém não veio ainda? Tudo certinho por aqui também. Tá ótimo. Bom, então aqui eu fiz uma pesquisa, como eu imagino que muitos de vocês fariam, tá? Coloquei cavalo de Troia, nem coloquei as aspas, tá? E eu tive esse resultado aqui, que eu nem sei dizer esse número, mas é 1.580.000, eu acho, né? Enfim, aí vamos ver o que veio na lista de resultados. Cavalo de Troia, cavalo de madeira. Bom, está se referindo à história. Aqui veio cavalo de Troia, famosa estratégia de guerra, também está se referindo à história, significado do cavalo de Troia, a incrível história do cavalo de Troia. Quando eu mudei a minha pesquisa e eu fiz cavalo de Troia menos Grécia, o que aconteceu? Bom, primeiro reduziu um pouco aqui a quantidade de resultados. Tá? Não reduziu tanto, mas já deu uma pequena reduzida. O que veio de resultado para mim? O que é um cavalo de Troia? Ameaças à segurança. Tá? Bom, aqui já começou a mudar, porque já está se referindo mais ao assunto que eu realmente estava buscando. Eu estava buscando cavalo de Troia, o vírus. Tá? Informações sobre o vírus de computador, né? Cavalo de Troia. Tá? São programas maliciosos e tal. Aqui, ó, cavalo de Troia Norton, cavalo de Troia. Esse aqui já não tem nada a ver, né? Esse aqui é um resultado misturado aqui. Tá? Mas aqui, enfim, aqui já começa então alguma diferença na minha lista de resultados em função de eu ter usado aqui o menos. Tá? É claro que isso aqui é só um exemplo, né? Vocês poderiam ainda fazer outros tipos de refinamentos aqui na pesquisa. E aqui, gente, o exemplo do Dom Casmurro. Aqui não, esse aqui primeiro. Aqui eu coloquei traição Dom Casmurro, nada mais. Tá? E eu tive 43.000 resultados. Tá? E vamos ver o que veio aqui. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. O transtorno delirante do Dom Casmurro. Capitu traiu o Bentinho. Polêmica sobre o Dom Casmurro. Mas olha só um site que veio aqui, ó, Gaúcha ZH. Então isso aqui não é a obra, né? Isso aqui é alguma matéria sobre isso. Tá? E vamos ver quando eu modifiquei a minha expressão aqui. Eu coloquei traição em title Dom Casmurro. Tá? Bom, já reduziu para 4.090. Aí vocês vão perguntar, tá, mas os resultados estão muito parecidos, ó, parece com o resultado lá da outra pesquisa. Mas calma, vamos ver aqui o que tem aqui embaixo. Tá? Transtorno tá igual, Capitu traiu o Bentinho. Tá? Aqui continua uma matéria da Gaúcha ZH. Enfim, aqui, na verdade, a grande diferença aqui é que ele está buscando apenas a palavra traição, né, no título. Tá? Então é por isso que houve essa redução aqui de 43.000 para 4.090. Onde é que vocês preferem olhar os resultados? Aqui, 4.090 ou em 43.000? Tá? Então, é uma forma de refinar. Fazer outros refinamentos também aqui, né? Para evitar esse tipo de site aqui, por exemplo, tá? De notícias. Então é isso aqui. Vamos voltar lá para minha tela.
Deu, já estão vendo de novo a minha tela do slide? Sim. Tá. Bom, essas ferramentas, esses operadores, né, que são usados pelo Google, vocês têm como encontrar informações sobre esses operadores no próprio Google, tá? Na ajuda do Google, aqui nesse link vocês conseguem encontrar outros exemplos, né, e outros tipos de operadores também. Se vocês precisarem de ajuda, lembrem sempre que vocês podem ir na biblioteca da unidade de vocês, né, não agora, mas quando tudo reabrir, né, vocês sempre podem conversar com o bibliotecário. Agora vocês podem mandar e-mail. Né? Aqui a gente tem um outro exemplo de um operador que se chama mascaramento. Tá? Ele substitui algumas letras quando a gente não tem certeza sobre a grafia. Então, no caso do Brasil aqui, né, se eu sei que o Brasil é escrito com S e com Z, né, eu quero que ele recupere tudo para mim, né, os dois, então eu posso usar o ponto de interrogação para fazer isso, tá? Por que usar o Google Acadêmico? Vamos falar sobre o Google Acadêmico agora, então. Bom, ele é um recurso simples para recuperar literatura acadêmica, né, proveniente de diversos tipos de fontes, né? Cielo, Doage, que são repositórios de acesso aberto, né, o Doage, os repositórios institucionais e diversos outros tipos de documentos, tá? Artigos, livros, teses, vocês já devem estar acostumados com isso, inclusive. Tá? Então, usem o Google Acadêmico. É legal usar o Google Acadêmico, tá? Mas o Google Acadêmico não indexa tudo que está publicado, tá? Então, aqui a gente está mostrando um gráfico aqui, ele realmente não indexa tudo. Acesse também as bases de dados do sistema de bibliotecas da URGS e o portal de periódicos da CAPES. Agora que eu estou falando nesse acesso, eu vou compartilhar minha tela de novo com vocês e já vou aproveitar e vou mostrar duas coisas antes que eu esqueça. Ok. Estão vendo já? Uhum. Deixa eu só abrir aqui o site, fontes de pesquisa online. Tá? Então, para complementar as buscas de vocês, esse aqui é o site das bibliotecas da URGS. Tá? Eu entrei direto aqui nas fontes de pesquisa online. Já tenho aqui, inclusive, no meu navegador, né? Eu sugiro que vocês façam isso também. E aqui vocês podem fazer pesquisa, inclusive, para localizar as bases que vocês querem procurar. Tá? Então, eu vou digitar Scopus, aqui vou dar Enter. Aí ele não faz não tem nenhuma ampulheta, nada, mas é só dar Enter e ele já aparece aqui, ó. Tá? Então, aqui já está Scopus. Se vocês quiserem pesquisar a Web of Science, também já apareceu aqui, tá? E além disso, vocês podem pesquisar clicando direto aqui no portal da CAPES, as fontes que são de acesso aberto, ou seja, que tem o texto completo, né? O que é de acesso pela URGS, pelo tipo de material também vocês podem pesquisar, tá? Ou por grandes áreas. Tá? E falando em tipo de material aqui, lembram que eu falei para vocês, né, que às vezes a gente precisa pesquisar nas coleções de e-books, por exemplo. Então, aqui estão as coleções de e-books disponíveis para vocês, tá, da URGS. Lembrando que vocês precisam fazer configuração de proxy para acessar esses materiais que são de acesso exclusivo da URGS. Tá? Então, é para quem é aluno, para quem tem vínculo com a universidade. Aqui, nesse íconezinho, que vai aparecer embaixo de todas as fontes aqui, vocês têm instruções de configuração de proxy. Tá? E aqui a lista que eu tinha falado antes de todas as fontes que estão disponíveis. Tá? Algumas são gratuitas, outras não, tá? Mas com o proxy está tudo tranquilo. Tá? Isso, abaixo de cada fonte, a gente sempre vai ter uma pequena descrição, né, dessa fonte, quais são os tipos de material que ela indexa, tá? Se elas são acessíveis no celular, né?
e a configuração de proxy que eu já falei. Então, deixa eu voltar lá para o meu mconf. Parar de partilhar a tela. Tá. E daqui para frente, eu acho que eu vou fechar a minha apresentação, na verdade, porque a gente vai trabalhar direto no Google, tá? Deixa eu só olhar antes aqui tudo que eu tenho para mostrar para vocês, para não esquecer de nada. Eu vou passar rapidinho aqui. Tá, mas acho que eu não vou esquecer, não. Tá, é isso mesmo. Depois eu volto para o slide. Aqui eu parei. Então eu vou digitar aqui agora, no Google geralzão, né? Eu vou digitar aqui Google Acadêmico. O primeiro resultado é o Google Acadêmico, Google Scholar. E essa então é a carinha do Google Acadêmico. Se eu estou logada, eu estou. Não vou sair. Bom, aqui já está aparecendo para mim a minha biblioteca, né, o meu perfil, porque eu estou logada, tá, gente? Mas eu vou fazer uma pesquisa qualquer aqui para mostrar algumas coisas para vocês, então. Deixa eu ver, uma pesquisa nada criativa. Coronavírus. E aqui ele já está me mostrando, né, alguns resultados aqui da pesquisa que eu olharia e veria o que me interessa, o que não me interessa, né? Eu poderia botar, inclusive, para reduzir um pouco aqui, vamos tentar reduzir, porque o resultado, olha só o tamanho do resultado, 686 mil, né? Vamos botar aqui, ó, não, vamos botar um end aqui. Olha, até tá me sugerindo algumas coisas aqui, mas não é isso que eu quero plasma. Vamos ver o que vem sobre isso. 54 mil, já deu uma reduzida. Então tá ok. Então, digamos que eu já esteja satisfeita com isso, né? Ou eu poderia botar um OR aqui também, coronavírus, OR Covid, né? Poderia ser isso. Eu não vou me meter muito aqui nessa área, porque não é a minha área, né? A área médica, mas é só um exemplo. Bom, então digamos que eu tenha me interessado por alguns artigos aqui nessa lista de resultados, né? E eu quero guardar esse material. Como é que eu vou fazer isso? Bom, tem algumas formas aqui, tá? Vamos ver a primeira forma, que é clicando aqui nessa aspa. Vamos clicar aqui e vamos ver o que acontece. Ele abre essa janelinha, a janelinha citar, tá? E me oferece algumas opções aqui embaixo, tá? O que significa essas opções aqui? São opções para eu salvar esse material aqui no gerenciador de referências, tá? Eu já estou com o meu gerenciador de referências aberto aqui, o Zotero, já está aqui na tela, tá? E eu vou, então, salvar aquela primeira referência lá onde eu cliquei. Para isso, eu vou usar essa opção aqui, Refman. Normalmente, as outras bases de dados, quando vocês forem fazer esse tipo de exportação, que é o que a gente chama, vocês vão escolher um outro formato, que é o formato RIS. É a mesma coisa, tá? Só que o Google tem esse nome diferente aqui. Tá? Então, vamos ver primeiro aqui, vou fazer de novo o processo, tá? O nome do artigo, gravem o nome aqui, ó, Detection of SARS Coronavirus in Plasma. Tá? Eu vou clicar aqui de novo. E aí, vou escolher Refman. E ele está me fazendo uma perguntinha aqui, import items from... Eu vou dizer ok. E vejam que ele já abriu aqui uma janelinha, né, que ele está salvando esse documento lá na minha biblioteca do Zotero, lá no meu gerenciador. Então,
Vamos esperar ele fechar a janelinha. Enquanto isso eu tomo uma água. Deu. É rápido, nem deu tempo quase de tomar água. Agora vamos lá no meu gerenciador de referências. E tá aqui a referência que eu busquei lá no Google acadêmico. Detection of SARS coronavírus em plasma. Bom, ele já trouxe aqui, ó, eu estou clicando sobre ele está me mostrando aqui as informações sobre esse documento, né? Já vem um artigo de periódico, tá aqui o título, os autores, todas as informações aqui. Tá? A única coisa que não veio aqui foi um PDF. Se tivesse vindo um PDF, eu ia conseguir clicar e eu veria. Aqui, deixa eu ver onde tem a PDF. Eu veria o meu PDF aqui. Tá? Esse não veio o PDF. Vamos fechar. Tá? E agora eu vou olhar. Não vou olhar na biblioteca, não. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de também guardar esses resultados aqui, tá? Mas sem salvar ainda no gerenciador. Tá? Que é utilizando aqui as estrelinhas. Vocês estão vendo que, inclusive, ele já mostra uma estrelinha aqui para mim, ó. Isso significa, essa estrelinha aqui, que esse documento já está na minha biblioteca. Eu já salvei ele em algum momento. Tá? Mas eu quero salvar esse outro aqui agora. Effects of Early Corticore, enfim, não vou ler isso aqui. Tá? Eu vou salvar esse aqui. Salvar não, eu marquei, né? Eu guardei ele na minha biblioteca. Tá? Só que aqui a diferença é que eu estou guardando na minha biblioteca do Google Acadêmico. Então, eu venho aqui na minha biblioteca e está aqui ele. Tá? É corticosteroide, né? Treatment on plasma, SARS, tá? Bom, qual é a grande diferença aqui? Tá? É que aqui vocês estão vendo essa caixinha. Então, se eu tiver uma lista de resultados muito grande aqui eu voltei para minha lista de resultados, né? Se eu tiver uma lista de resultados muito grande, eu vou marcando esses resultados com a estrelinha. Vou marcando, marcando, marcando. Depois, eu vou lá na minha biblioteca. Eu esqueci de fazer uma coisa hoje. Deixa eu ver se eu consigo fazer ainda. Vamos voltar. Isso vai funcionar. Eu também não troquei o mouse hoje, esqueci. Bom, então eu vim aqui na minha biblioteca. Ó, funcionou meu efeito. E aqui na minha biblioteca eu posso ir marcando, né, todos esses artigos aqui. E eu posso exportar eles de uma única vez para dentro da minha biblioteca no gerenciador. Tá aqui. Tá? E aí, como é que eu faria isso? Eu marcaria todos aqui os de interesse, né? Eu venho aqui em exportar. E aqui eu vou de novo escolher HalfMan, tá? Deixa eu ver, eu vou desmarcar alguns aqui. Eu vou mostrar para vocês, é que eu não quero colocar tudo isso na minha biblioteca. Eu vou deixar esses 3 apenas aqui. Tá? HalfMan. E aí, o que ele vai fazer? Ele baixou aqui, vocês devem ter visto, né? Ele baixou um arquivo aqui, tá? Esse arquivinho que ele baixou é o arquivo que eu vou importar lá no Zotero. Tá? Então, aqui ele exportou, agora vamos lá importar esse arquivo no Zotero. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu vou escolher aqui, deixa eu sair daqui. Então, aqui eu estou na minha biblioteca do Zotero. Eu venho aqui em arquivo e importar. Eu exportei lá do Google, agora eu vou importar aqui para dentro. Aí aqui eu só vou seguindo os passos. Bom, geralmente o que ele faz quando ele baixa aquele arquivinho lá, o arquivinho vai lá para os downloads, tá? Aqui os meus downloads, e tá aqui, hoje é dia 29, né? É esse arquivinho aqui, tá? Eu vou dar aqui OK. E aí ele me faz uma outra pergunta aqui, que isso aqui vocês poderiam passar tranquilamente, tá? Mas é só para explicar para vocês o que significa isso. Coloque coleções importadas e itens dentro de novas coleções. Tá? Eu vou deixar marcado, porque o que ele vai fazer? Ele vai criar uma pasta aqui para mim, uma pasta específica para aqueles 3 itens que eu marquei lá no Google. Se eu desmarcar isso aqui,
ele vai jogar aqueles 3 itens lá na minha biblioteca no geral, assim, vai ficar misturado lá no meio, tá? Vanessa? Ah. A Vanessa, acho que teve algum problema na conexão dela. Daqui a pouco ela deve estar de volta. Enquanto isso, eu posso mostrar para vocês a dúvida que já teve aqui sobre os roteiros, se é possível importar, só ignorem a minha gata doida, mas é só como tu importa o teu resultado de busca do Google Acadêmico para dentro do Zotero, que a Vanessa estava mostrando a exportação e a importação do formato RIS, que também é utilizado no Mendeley, mas a dúvida era se tu tiver ele online, não estiver instalado na tua máquina, tu também consegue fazer essa importação. O Zotero tem a possibilidade de importar referências por dentro da máquina, tipo online, só que ele não tem como importar o formato RIS. Tu não utilizaria a mesma forma das aspinhas ali que a Vanessa mostrou, que tu baixaria esse RefMan, esse formato RefMan. Tu utilizaria o conector do navegador, que amanhã eu vou mostrar direitinho como é que ele funciona. Eu não sei se vocês estão com alguma dúvida até agora. Luiz, eu posso perguntar no microfone? É a Rúbia falando. Sim, eu tenho uma dúvida assim, porque na verdade é o meu primeiro curso de Zotero, tá? Tô fazendo exatamente para pegar essa primeira ideia. Uma vez as referências importadas para o Zotero, quais são as vantagens, assim, a utilização possível? A gente pode, por exemplo, formatar a lista de referências por formatos padronizados, tipo Vancouver, ABNT. A gente pode já montar ou criar essas listas específicas para inserção nos trabalhos. O objetivo dela é uma compilação, uma biblioteca, que depois pode ser, então, utilizado de várias maneiras, mas só me dá ideias, assim, da utilização do programa, por favor. Sim, isso tudo que tu falou, o Zotero ajuda na organização da biblioteca e depois tu administra ela de várias formas diferentes. Amanhã, né, que realmente a gente meio que começou esse combo com a parte da introdução à pesquisa, que tu começa a alimentar a tua biblioteca e ter uma ideia de como que tu alimenta a tua biblioteca, e amanhã é que a gente vai entrar no Zotero e depois vai para o trabalho acadêmico, que é a parte que quando tu já é não só leitor, mas tu se transforma em autor. Luísa. A Vanessa conseguiu voltar. Que parte que eu caí? Agora tu tava mudando a página. Compartilha a tua tela de novo que eu vou me achar ali. Tá bom. O MConf não é mais o mesmo, né? Não. Quanto mais pessoas começaram a usar. Sim, tu estava importando o formato RIS para dentro do Zotero e daí ele perguntou da pastinha. E daí foi quando a gente te perdeu. Tá bom. É que eu tô na outra tela, não consigo ver, né? Mas sim, vai falando aí. Caso eu vou repetir então, que eu fiquei falando sozinha aqui. Eu não vi que tinha caído. Tá. Então vamos voltar aqui. Como é que eu vou fazer a exportação? Eu fiz uma pesquisa que vocês tinham visto já, né? Já.
A gente Tá. viu a tua pesquisa, tu incluiu a citação com a RefMan, daí foi direto, e daí depois tu estava mostrando como fazer, virar pastinha. Tá bom. Então é a parte da estrelinha, então, na verdade, tá? Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma estrelinha vazia e 2 estrelinhas marcadinhas, né? Isso significa que essas 2 referências aqui, eu já guardei elas aqui na minha biblioteca, tá? E agora, digamos, então, que eu queira guardar essa aqui, que eu não tinha guardado ainda na minha biblioteca. Tá? Vou guardar ela na minha biblioteca e vou lá olhar a minha biblioteca. Então, tá aqui. A Detection, o Effects e essa Common aqui Space, tá? Se eu quiser salvar isso aqui em blocos, tá? Eu vou marcar todos esses artigos aqui e eu vou exportar, tá? Então, essa funcionalidade aqui da estrelinha, tá? Significa que eu posso simplesmente guardar eles aqui na minha biblioteca, eles vão ficar aqui eternamente, se eu não excluir, tá? Mas também serve para fazer exportação em bloco. Então, vamos lá. Vou de novo no RefMan. Ele baixou um arquivo aqui, tá? E esse arquivo aqui que ele está exportando, eu vou importar lá no gerenciador. Essa parte vocês não tinham visto, né, Luísa? Foi mais ou menos por aí que a gente te perdeu. Ah, tá bom. Tá. Bom, então eu vou fazer de novo a importação aqui. Eu venho aqui no importar, né, e vou seguir os passos aqui dele. Vou procurar aquele arquivo que agora está aqui, que fica nos downloads, né? Vou deixar marcado aqui para que ele crie uma pasta aqui para mim, né? Se eu não marcasse, ele não criaria pasta. Colocaria tudo misturado. E agora ele vai importar aquelas 3 citações lá, tá? Finish, e tá aqui. Tá? Aqui estão as 3 citações, tá? Elas não vieram pelo PDF. Tá? Eu vou deletar aqui da minha biblioteca. Tá? Só porque eu não quero ficar com isso na minha biblioteca, só por isso. Tu Tá? só deletou a pasta. Tá bom, depois eu arrumo lá. E agora, eu quero mostrar para vocês uma outra funcionalidade que tem aqui no Google Acadêmico, que é o criar alerta, tá? Que é essa função aqui. Então, eu vou clicar aqui e vejam que ele, vou deletar meu e-mail, vejam que ele copiou a minha expressão de busca que estava lá no Google. Tá? Ele copia a expressão de busca que vocês vão colocar o e-mail de vocês, vão dizer quantos resultados vocês querem receber, e cada vez que um novo artigo sobre esse assunto aqui, coronavírus e plasma, entrar no Google, for disponibilizado no Google, vocês vão receber um e-mail avisando vocês. Tá? Então, essa ferramenta é bem interessante para, né, automatizar um pouco o processo de busca, né, nessas fontes aqui. Tá? Então, eu sugiro que vocês, primeiro, né, definam uma estratégia de busca bem refinada, bem bonitinha, e depois criem um alerta. Tá? Uma outra coisa interessante aqui, que vocês também, né, numa lista de resultados grande, como essa aqui, por exemplo, vocês podem fazer outros refinamentos. Tá? Os básicos, pelo menos, aparecem aqui. Tá? Pelos anos, classificar por relevância, tá? Por idioma. Tá? Então, vocês podem usar isso aqui também. Além disso, vocês podem usar a pesquisa avançada aqui. Tá? Só clicando aqui nos 3 tracinhos, pesquisa avançada. Tá? E vejam que ele copiou de novo aqui para mim a minha expressão de busca. E eu ainda posso, isso aqui na verdade seria uma espécie de formulário para ajudar a criar uma expressão de busca. Tá? Então eu posso colocar uma outra frase aqui, tá? Uma frase exata, que seja, que eu vou botar COVID. Tá? Que tenha no mínimo uma dessas palavras que eu definir aqui. Então vamos pensar aqui, vamos pensar Brasil. Tá? Vamos botar Brasil aqui. Eu vou botar com Z. Tá?
Bom, o resto que eu não quero preencher em qualquer lugar do artigo ou no título do artigo, não. Se eu botar no título, talvez não venha nada, tá? Não sei de nenhum autor sobre esse tema, então não vou colocar nada, tá? E vou refazer, então, a minha pesquisa. Bom, lembram que a gente tinha 54.900. Vamos ver se vai reduzir um pouco essa quantidade. Ó, reduziu bastante já. Tá? Então, é uma forma de auxiliar vocês a refinar a pesquisa, tá? Uma forma guiada, né? De auxiliar a fazer uma estratégia de busca melhor. Tá? Além disso, o que mais que a gente tem aqui? Ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Não, acho que não. Aqui eu acho que é isso. Vamos voltar para os slides, então. Antes disso, vou sair um pouquinho do que eu estava falando aqui do Google para mostrar uma outra coisa para vocês que eu esqueci de mostrar antes, que é a Science Direct. Aqui, ó. Science Direct. Lembram que eu falei que essa base de dados é um exemplo de base que coloca na lateral aqui outros artigos relacionados? Então, eu vou fazer uma pesquisa aqui, eu vou pegar uma pesquisa qualquer, vamos ver aqui. Vou pegar essa daqui. Tá? Isso aqui, essa base de dados, ela está já selecionando, tá? Separando todos os artigos relacionados ao Covid. Tá? Então, eu não precisaria nem fazer uma pesquisa, na verdade, porque ela já vai trazendo aqui para mim os artigos. Vamos ver se ela vai me mostrar as recomendações aqui, ó. Então, aqui eu estou lendo um artigo sobre Covid, né? E na lateral eu tenho os artigos recomendados, tá? Sobre o Covid. Então, esse é um exemplo de uma base de dados que traz essas recomendações, né? Que podem ajudar vocês, né? E uma outra coisa que também tem aqui no final do artigo é isso aqui, ó, gente. A lista de referências dessa base de dados aqui, ela, as referências alguns já têm o PDF, tá? Ou pelo menos algum tipo de link para o artigo, tá? Então isso aqui também ajuda, né? Então é isso, só um parênteses aqui agora. Deixa eu voltar lá pro mconf. Parar de partilhar minha tela. E o que eu vou mostrar para vocês agora, a gente vai falar, deixa eu ver se eu já falei sobre tudo. A gente já viu. E agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha em seguida sobre os gerenciadores de referências, tá? A ideia desse curso de hoje é dar alguns subsídios para vocês, para que vocês possam escolher entre alguns gerenciadores. Então, são muitos gerenciadores que existem, muitos não, mas são vários. Aqui na URGS a gente está ensinando o Zotero e o Mendeley, tá? Mas existem, a gente sabe que o EndNote, a gente também tem acesso ao EndNote na URGS, mas só ao EndNote Web, que é bem limitado, então a gente não está mais recomendando esse gerenciador. A gente sabe que tem gente que gosta dele ainda, mas ele é muito limitado, tá, gente? E o Mendeley é um gerenciador que ele tem apresentado alguns problemas nos últimos, no último ano, principalmente. Então, a gente está tentando dar uma ênfase maior aqui no Zotero, tá? Como é que esses gerenciadores podem nos ajudar? Bom, em primeiro lugar, na criação de uma biblioteca pessoal a partir das bases de dados. Então, vocês viram ali, né, que eu fiz uma pesquisa no Google e já consegui salvar alguns materiais ali dentro do próprio Zotero. E ali vocês viram que eu tinha alguns arquivinhos, né? Eu tenho mais algumas outras formas de organização ali dentro, que eu mostro em seguida. Mas, enfim, ele é uma forma de organização dessa biblioteca pessoal, tá? Então, eu posso salvar vários artigos ali para dentro com PDF, inclusive, e eu vou manter tudo isso bem organizado ali no Zotero. Ele vai me auxiliar no fichamento, com anotações, resumos, comentários, tudo vai ficar tudo no mesmo lugar, tá? Então, o fichamento
Acho que alguns professores ainda pedem que os alunos façam isso em papel. Imagino que sim. Mas com o uso do gerenciador, isso tudo fica automatizado. Vocês não precisam mais fazer aquilo que vocês faziam antes lá no papel. Eu já vou explicar melhor isso para vocês, tá? No compartilhamento de referências com pares, então eu posso compartilhar algumas referências com pessoas que também são usuárias do Zotero. E também as que não são, né, Luísa? Se eu compartilhar pela web, me corrija agora se eu estou falando bobagem. Eu tenho como compartilhar? Uhum. Tem várias bibliotecas que são disponíveis para públicas. Por exemplo, a que a gente compartilha com vocês é uma biblioteca pública ali nos links, né? Que tem vários links, mas tem várias referências do que a gente vai falando nos cursos e daí vai colocando ali. Isso aí. Então tá, então dá para compartilhar então com os colegas as referências, né? Ele vai ajudar na organização das leituras. Eu vou mostrar tudo isso que eu estou falando agora, eu vou mostrar direto no gerenciador ali, tá, gente? Na organização de referências e arquivos, na formatação de citações de acordo com as normas e na geração automática das referências. Tá? Como é que acontece a mágica, tá? É mais ou menos assim. Opa, ele não fez a mágica, é porque está no PDF. Mas eu vou mostrar a mágica direto lá para vocês. E aqui, então, aquela tabelinha comparativa, tá? Eu não vou falar sobre todos os itens aqui, essa tabela vai ficar aqui para vocês olharem, né? Vocês podem fazer as comparações. Mas o que é principal aqui entre o Zotero e o Mendeley? A questão do espaço. Vocês vão olhar, o Mendeley é 2 GB e o Zotero é 300 MB só, vocês podem pensar, tá? Mas o Zotero oferece outras possibilidades de armazenamento. Então, vocês não correm o risco de estourar a conta, né? Porque vocês têm como armazenar em outros lugares. O Zotero é em português, a grande parte dos menus do Zotero está em português. O Mendeley não, está todo em inglês. O que mais que eu poderia falar dos dois aqui? Eu acho que a principal diferença, eu acho que é essa. O Mendeley tem uma rede social acadêmica, o Zotero não tem. Eu acho que é isso o principal. Ainda, né, Luísa? Ainda, é verdade. Eu era como a Luísa diz, eu era Mendelete. Eu usava só o Mendeley. Mas como o Mendeley apresentou esses problemas, eu acabei migrando para o Zotero. E, na verdade, porque o Zotero, a vantagem do Zotero é que ele tem mais funcionalidades que o Mendeley e ele é código aberto. Então, eu posso instalar plugins no Zotero. Então, se tem uma funcionalidade que eu queria muito que tivesse no meu gerenciador, eu vou lá e olho na lista de plugins se eu não posso instalar aquela funcionalidade. E como é código aberto, então qualquer pessoa pode, teoricamente, pode ir lá e criar um plugin e eu posso instalar no Zotero. Então, essa, para mim, a grande vantagem do Zotero é essa, tá? Que é código aberto. Tu pode falar um pouco mais dos problemas do Mendeley, porque eu lembro mais ou menos, mas como eu sou uma zoterete, eu acabo tendo um viés muito grande. Tá bom, posso. O problema foi o seguinte, gente, as pessoas perderam os seus PDFs no mundo inteiro, não foi só aqui no Brasil, não. Alguém apertou no botão errado lá na Elsevier, né, que é a dona do Mendeley. Agora, o Mendeley começou com código aberto também, mas depois ele foi vendido, eu não sei bem essa história aí, mas a Elsevier comprou o Mendeley. Então, tem lá uma central, né, onde eles trabalham, na Inglaterra, se não me engano, e pelo visto o que aconteceu foi que alguém apertou no botão errado e deletou os PDFs de todo mundo. Foi isso que aconteceu. E aí teve gente que acho que nunca conseguiu recuperar, assim, eles conseguiram recuperar a maioria, tá? Eles têm uma equipe grande, claro, né, mas eu fui uma que eu consegui recuperar os meus PDFs, porque esses PDFs também estão na nuvem, né, então a gente conseguiu recuperar, mas eu sei de gente que não conseguiu, tá? E aí, claro, cria uma desconfiança em relação à ferramenta, né, as pessoas ficaram um pouco assustadas. Uma outra coisa que não foi legal também, quando a Elsevier comprou o Mendeley, é que eles tinham um fórum, né? Tudo que é colaborativo é melhor, eu acho.
nesse fórum as pessoas colocavam seus problemas, aí outras pessoas iam lá e respondiam, diziam, olha, eu resolvi o meu problema dessa forma, quem sabe tu consegue também, e assim as coisas se resolviam, né? Eu resolvi muitas coisas assim no fórum. Quando a Elsevier comprou, ela acabou com esse fórum. Ela criou lá um site com tutoriais, enfim, com perguntas e respostas, etc, etc, mas não é a mesma coisa, né? Então ficou bem ruim assim, essa questão, e aí às vezes para resolver um problema tu tinha que entrar lá no Facebook do Mendeley e perguntar lá pelo Facebook para tentar resolver, porque tu não encontrava em lugar nenhum uma solução, né? E às vezes demorava também, então no fórum era muito mais rápido. Foi isso, Luísa, que aconteceu, assim, o problema maior, assim, que para mim foi isso, assim, a questão de acabarem com o fórum e o problema do sumiço dos PDFs. Bom, eu vou mostrar essas telas aqui, então vocês já viram mais ou menos ali que o Zotero, quando a gente está navegando, né, ele abre uma janelinha. Eu já mostro isso aqui para vocês também, tá? Mas isso aqui são os plugins que a gente tem que instalar para poder usar os gerenciadores de uma forma mais rápida, mais prática, tá? O que eu mostrei para vocês ali de exportar as referências lá para o Zotero foi a forma mais tradicional, digamos, de fazer exportação, tá? Mas existe uma forma mais rápida, que é a forma com o uso dos plugins, tá? Eu tenho aqui o plugin do Zotero, e esse aqui, e o do Mendeley, né? Eu já compartilhei a minha tela de novo e eu vou mostrar de novo isso aqui para vocês. Como é que funciona. Tá, isso aqui a gente já viu. Isso tudo a gente já viu. Eu vou passar para ver se eu não esqueci de nada. Tá, e agora eu vou mostrar aqui no gerenciador. Então, ó, esse aqui é o último slide, gente. Então, eu vou mostrar direto no meu gerenciador. Eu vou compartilhar minha tela de novo. Estão vendo aí, Luísa? Tá carregando aqui. Agora sim. Tá, carregou, né? Bom, então aquilo que eu falei lá no começo da questão da organização da biblioteca, tá? Então aqui vocês podem ver que eu tenho as minhas pastas, né? Até não tá tão organizado. Isso aqui é a minha biblioteca de verdade, tá? Minha biblioteca pessoal mesmo, tá? Não tá tão organizada aqui na questão das pastas, porque eu não gosto muito de usar pastas, sabe? Eu tenho uma pasta aqui, e aí nessa pasta, por exemplo, eu vou criando tags para minha pasta, tá? Então eu tenho tudo isso aqui de documento ainda, não é tanto na verdade, mas tem esses documentos aqui nessa pasta, e aí aqui dentro eu tenho várias tags. Então isso aqui, ó, é um sinal de que tem uma tag nesse documento aqui, tá? O que é uma tag? É uma etiqueta, tá? Como é que eu crio essa etiqueta? Eu crio por aqui, eu seleciono o documento, clico aqui em etiquetas, e aqui eu vou dando criando essas etiquetas, então, né? Eu botei aqui, ó, ler para dissertação. Então, isso que tá roxinho aqui é para ler, tá? Eu criei essas tags aqui. Então, quando eu clicar aqui, ó, em ler para dissertação, ele vai trazer todos os materiais que eu marquei com essa etiqueta, tá? Eu tenho uma tag aqui, tem que marcar essa primeiro, né? Eu tenho uma tag aqui, avaliação de competências em informação. Então, aqui todos os documentos com essa tag, tá? E assim por diante, tá? Eu posso criar tags. Aqui a Luísa vai falar para você sobre isso amanhã. Eu estou mostrando para que serve, tá? A gente já viu a importação. Agora eu vou mostrar a questão do PDF para vocês, tá? Vamos ver se um documento que tem o PDF aqui, tá? Eu vou abrir o documento. Deixa eu ver um que eu tenho certeza. Não precisa. Eu vou abrir, talvez demore um pouquinho. Tá, porque o meu... Tu tem, Vanessa, uma dúvida que veio aqui no chat da Sônia. Se tu usa o armazenamento do Google Drive ou se tu tá usando a sincronização do Zotero mesmo? Eu uso... Na verdade, assim, eu uso o armazenamento do Zotero para todos os meus PDFs, que são artigos de periódico,
tá? Eu prefiro, né, ter os artigos aqui direto e não ter que me estressar com isso. E para aqueles PDFs que são muito grandes, tipo livro, aí eu uso só o link, na verdade. Eu nem coloco, nem armazeno em lugar nenhum, na verdade. Eu uso o link só. Tá? Isso é muito pessoal, aí cada um faz do jeito que acha melhor, né? Amanhã, por exemplo, eu vou mostrar a minha. Isso. Amanhã acho que daí tu mostra, né, as possibilidades, né? Tem possibilidade de armazenar assim teve um tempo que eu usava o Dropbox para armazenar. Eu estava fazendo uma disciplina que o professor ele disponibilizava o material todo naquele formato tipo imagem, sabe? Que era muito pesado. E aí eu pensei, não vou ocupar meu espaço, né? Botando essas imagens para dentro do Zotero, vai ocupar muito espaço, eu vou salvar tudo no Dropbox. E aí eu consegui configurar lá para utilizar com o Dropbox, tá? Mas dá para fazer com o Drive também, dá para fazer de outras formas, tá? Deixa eu ver se eu tenho alguma marcação aqui nesse artigo. Não tem. Acho que não tem. Pelo jeito não. Tá? Eu quero mostrar então, bom, como é que funcionou isso aqui, tá? Eu vou minimizar aqui, né? Eu cliquei no PDF aqui, ele abriu aqui o meu leitor de PDF, né? Ele abre numa outra janela, tá? Essa também é uma diferença entre o Mendeley e o Zotero. O Mendeley abre dentro do próprio Zotero, do próprio Mendeley, tá? E o Mendeley tem essa diferença, ele abre fora. Bom, e aqui, gente, eu posso, então, começar a fazer marcações, tá? Eu vou fazer algumas marcações aqui. Então, digamos que eu tenha me interessado por esse trecho aqui. Tá? Eu vou marcar aqui. Esse trecho aqui talvez eu vá usar lá na minha dissertação. Tá? Eu vou marcar 2 trechos só para não demorar muito. Tá? Digamos que eu tenha gostado desse aqui também. Tá? Muito importantes para mim, eu quero marcar esses 2 aqui. Eu vou salvar. Vamos ver se ele vai salvar. Ontem ele estava com... Vai salvar. Tá? Como esse PDF está dentro do meu próprio Zotero, né? Eu tenho que salvar ele, tá? Ele guarda nessa pasta estranha aqui, ó. Tá? Vou só clicar em cima aqui. Ele vai perguntar se eu quero... Aí eu vou dar salvar aqui. De novo, tá? Ele pergunta se eu quero salvar por cima, se eu quero substituir, eu digo que sim. Tá? E ele salvou, então, a minha marcação aqui nesse PDF, tá? Eu vou minimizar aqui. Bom, então toda vez que eu abrir aqui meu PDF, eu vou ver as minhas marcações. Tá? Além disso, eu não preciso me preocupar com marcar, né, com anotar o título do artigo, com anotar os autores, porque já está tudo anotado aqui para mim. Então, aquela questão do fichamento que se usava antigamente, em fichinhas, etc., etc., isso caiu fora, não precisa mais, tá? Bom, e tem ainda uma outra funcionalidade que o Zotero tem e que o Mendeley não tem, que é a questão da extração das anotações. Eu vou fazer isso agora para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui que eu tenho aqui as informações sobre o artigo, né, nessa linha, aqui o PDF, e agora ele vai criar um outro negocinho aqui para mim. Eu vou clicar com o botão direito e vou aqui em gerenciar os anexos, tá? Em extrair anotações. E ele vai extrair aquelas 2 anotações que eu fiz lá. Ele vai extrair, vai criar uma nova, um novo item ali. Às vezes demora um pouquinho. Até que não, ele fala que eu demoro, ele vai bem rápido. Tá? E aqui ele criou, ó, as anotações extraídas. E aqui estão as 2 anotações que eu extraí. Tá? Além disso, se eu tivesse feito algum comentário naquele texto, os comentários também apareceriam aqui. Tá? Com a vantagem de que aparece aqui, ó, da onde que saiu o trecho.
Ainda saiu a página aqui, não saiu no outro. Não, aqui não é do próprio texto. Tá? Mas então aqui, se eu clicar aqui, às vezes funciona, às vezes não, tá, gente? Às vezes a gente clica aqui e ele mostra direto no texto onde está essa citação. Vou fazer o teste aqui e vamos ver o que vai acontecer. Ó, agora ele veio direto, tá? Vamos ver se no outro ele vai fazer a mesma coisa. O outro é esse. Esse aqui era um Surface. Eu acho que ele vai para o mesmo lugar, na verdade. Vamos ver aqui. Ele veio para o mesmo lugar, tá? Mas é uma ferramentinha bem interessante porque ele consegue juntar tudo num lugar só, né? Todas as minhas citações. Eu sei que tem gente que faz esse tipo de coisa aqui no Word, aí fica copiando e colando para lá e para cá, né? É demorado isso, né? E aqui é uma ferramenta que faz isso automaticamente, tá? Bom, então, além disso, o que mais que o gerenciador faz, que a Luísa vai mostrar com bastante calma amanhã, tá? Eu só trouxe aqui rapidamente um exemplo para mostrar para vocês. Eu uso o LibreOffice, tá, gente? Então, também é por isso que eu estou mostrando aqui. Esse aqui é um exemplo, tá? É um arquivo de exemplo só, tá? Eu quero, digamos, inserir uma citação em algum lugar aqui, tá? Eu vou querer inserir uma citação aqui. Tá? Então, eu vou posicionar o cursor aqui. Vou vir aqui em adicionar citação. Vocês vejam que aqui no meu LibreOffice ele colocou esses ícones do Zotero aqui, quando eu instalei o plugin aqui, tá? Então, eu vou adicionar uma citação aqui. Aí ele vai abrir essa janelinha que às vezes fica escondida aqui embaixo, tá, gente? Então, aqui nessa janelinha eu vou pesquisar aqui um autor que eu sei que eu tenho na minha biblioteca do Zotero. Eu sei que eu tenho esse autor aqui, tá? E eu vou dar Enter. E ele vai colocar aqui os autores, então. Tá? E aí, no final, quando eu quiser inserir a minha lista de referências, olha só o que ele fez. Ele já colocou automaticamente aqui as duas referências que eu tinha no meu trabalho. Eu tinha inserido uma antes já, né? E aí ele já fez automaticamente, tá? O que normalmente a gente faz? A gente insere aqui a citação e depois a gente vem aqui em inserir bibliografia, né? A partir do momento que eu faço isso uma única vez, nas outras vezes que eu inseri as citações, ele vai inserir automaticamente as outras referências. Tá? Então, isso aqui é uma mão na roda para quem está fazendo o seu trabalho de conclusão. Tá? Isso aqui é uma beleza. Além disso, quando vocês precisarem, digamos, enviar esse material aqui para publicação numa revista que usa uma outra norma, tá? Digamos que eu esteja usando a BNT aqui, tá? E aí, mas a revista para onde eu quero mandar o meu artigo usa Vancouver. Tá? Eu vou conseguir fazer essa troca de forma automática. Eu só vou vir aqui, dar um clique aqui, escolher o outro formato. Agora ele não está demorando para abrir, mas enfim, ele vai... Ó, eu vou escolher os outros formatos e ele vai trocar para mim. Tá? Ele vai trocar automaticamente para mim. Então, eu tenho alguns formatos já aqui, tá? Mas ele tem muitos formatos. Tá? Você não precisa se preocupar com isso. Tá, gente? Então, agora, só para finalizar, eu espero que eu não tenha esquecido. Oi, fala, Luísa. A Ruana está perguntando se tem algum site onde ela poderia checar o índice de plágio do trabalho dela. O índice de plágio? Isso. Eu não lembro de nada. Olha, não sei se tu... Aqui, se ela está se referindo aqui ao Zotero, se existe alguma coisa, não, no Zotero não tem nenhum tipo de ferramenta que faça isso, tá? No nosso site lá do Bibliotecas, aquele site que eu mostrei antes para vocês, tem uma parte lá de ferramentas que tem uns 3 links para identificação de plágio, tá? O próprio Google, se não me engano, tem uma ferramentinha de identificação de plágio. Não sei se é isso que tu está buscando.
respondendo. Ela está respondendo? Tá. Enquanto ela responde, então, eu só vou passar para os meus slides finais aqui. Que, na verdade, o slide final é esse aqui, tá? Lembra que lá no começo, né, eu coloquei uma fotinho lá, uma imagem de um quebra-cabeça desmontado, né? Então, o que a gente espera é que no final desse trabalho todo, vocês consigam, então, montar esse quebra-cabeça, né? Conseguir chegar na imagem final como está aqui, tá? Encaixar todas as peças que vêm da literatura científica para montar o trabalho de vocês. Então, agora estou à disposição para perguntas. E alguém colocou uma pergunta lá no... Eu vou abrir o chat agora. Outras ferramentas. Tá, eu vou mostrar então, Ruana. Eu vou pegar aqui na minha... Eu vou pegar os links aqui que estão lá no site. Na verdade, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês. Eu acho melhor. Aqui, ó. Estão vendo a minha tela já, Luísa? Luísa. Tá. Então, aqui em ferramentas, plágio. Tá, a gente tem aqui algumas ferramentas que identificam plágio. Tá? E existem ferramentas pagas também. Tá? Mas essas aqui são gratuitas. Eu nem sei se todas elas estão funcionando bem ainda. Tá? Mas eu não sei se era isso que a Ruana estava buscando. Mas pelo que eu entendi, ela disse que sim, tá? Tá, então tá. Ó, tem um outro ali, o Anderson sugerindo o Copy Spider. Esse eu não conhecia. Tá. Tem como colocar no Zotero, nas configurações, esse formato da ABNT, da URGS? Claro que tem, já está ali no meu Zotero o formato da URGS, que as gurias criaram lá. Quem criou foi a Luísia e a Priscila, lá da Biblioteca Central. Então, tem 2 formatos da BNT lá. A Luísia vai mostrar isso amanhã no curso para vocês. É amanhã, né, Luísia? Isso, amanhã. Uhum. Isso. A Luísia vai mostrar para vocês, tá? Tem como colocar o formato abreviado e o formato completo, tá? O abreviado é o nome do autor, vai aparecer abreviado, e o completo aparece completo, tá? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Obrigada pela apresentação. A gente que agradece, Clésio. Obrigada, Jaqueline. Ai, a Jaqueline da minha colega. Oi, Jaque, tudo bom? Tá. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço a presença de vocês aqui na apresentação. E não esqueçam que amanhã e quarta vocês ainda não se viram livre de mim. Isso, vocês vão se viram livre da Luísia e vocês só vão ganhar certificado se participarem dos 3 cursos, tá? Dos 3 módulos. Isso. E não esqueçam de fazer a avaliação, não sei se tu já tinha colocado para eles aqui, Luísia, a avaliação desse módulo de hoje. Falei, coloquei o link. E o link tá lá nas notas compartilhadas também. Tá. Que é com a avaliação de vocês que a gente consegue se reestruturar e melhorar. A Cassandra voltou, né? A Cassandra voltou, ela acordou, percebeu que o sol não apareceu e está reclamando. Eu gosto de ministrar curso com a Luísa porque a Cassandra sempre participa. Ela é muito participativa. Só que ela sempre diz a mesma coisa. Então tá, gente. Mais alguma pergunta? Eu espero não ter prometido nada que eu não tenha mostrado depois no final, porque às vezes eu faço isso, eu esqueço. Falou do Science Direct depois, então acho que do que eu tenho anotado, não. Eu mostrei o Science Direct, né? Eu sempre me esqueço do Science Direct, hoje eu mostrei.
Então, muito obrigada, pessoal. Até amanhã. Obrigada, Felipe, Anderson, Renata, Gustavo, Marcelo, a Viana, a Rosane, Elaine, Marilane. É que o